Eu não posso deixar de contar um pouquinho como que foi a minha trajetória até eu decidir tomar esse rumo de ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente. Porque eu vivi o planejamento financeiro. Eu sou a prova viva de que um planejamento financeiro muito bem estruturado fica muito mais mensurável da gente conquistar qualquer coisa que a gente deseja. Então eu já vou começando me apresentando e trazendo para vocês como isso aconteceu comigo e o quanto impactou na minha vida. Eu sou formada em contabilidade e já vou adiantando que eu não fui uma das melhores alunas. Sempre vivi na média ali dentro da contabilidade. Mas uma coisa era fato, eu sempre gostei muito dos números. Quando eu montava ali o DRE, quando a gente desenvolvia um balanço patrimonial, acompanhava fluxo de caixa, era muito incrível como os números poderiam conduzir um balanço patrimonial, como os números poderiam conduzir um fluxo de caixa. Então, o número para mim é a coisa mais maravilhosa que poderia existir. Eu juro, é a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer na vida de qualquer um, é você saber interpretar os números e o quanto isso pode impactar na sua vida, o quanto o número pode trazer benefícios positivos para você ao longo do tempo, a longo prazo. Então, ali na faculdade, eu já consegui observar essa minha aproximação que eu tinha com os números e como eu gostava da forma que os números conduzia tudo e qualquer planejamento dentro de um balanço patrimonial ou dentro de um DRE. E ainda na faculdade, no segundo ano, eu recebi uma proposta para trabalhar no Banco Itaú e assim, não é qualquer banco, é o maior banco da América Latina. Então, por aí você já pode sentir o quanto aquele momento foi especial para mim. Já foi uma baita de uma conquista. Por quê? Eu gostava de números e eu estava entrando no maior banco da América Latina. Isso era a coisa mais maravilhosa que poderia me acontecer naquela época. E quando eu entrei no banco e fui conhecendo as regras e entendendo como funcionava toda aquela instituição financeira, eu fui me apaixonando cada vez mais. Cada atendimento que eu tinha dentro do banco, eu fui identificando a dificuldade que as pessoas têm com o número. O quanto o número pode ser complexo para as pessoas. E é justamente o tema desse curso, é o Descomplique. Você precisa descomplicar. Não precisa ter medo dos números. Quando você aprende a interpretar os números, você aprende a ter clareza do seu caminho. Você consegue ver uma luz para o caminho que você vai traçar. Então, quando eu identifiquei isso lá dentro do banco, ou quantas pessoas tinham os números como complexo demais, eu já vi que ali poderia ser um começo de um sonho. E para eu conseguir fazer isso, eu precisaria me estruturar financeiramente, concluir a minha faculdade, me especializar mais sobre o assunto, fazer pós. E o banco iria entrar nisso com a minha renda, iria me ajudar financeiramente a fazer essa trajetória. Então, quando eu trouxe toda a minha organização financeira, e eu fazia tudo no papel, tá? Uma coisa muito simples e sutil, e dava já muito certo. Quando eu diluía o meu salário, dentro do banco a gente tem a participação de lucro. E o que é a participação de lucro? A gente recebe uma participação do lucro do banco, mas não é aqueles bilhões que aparece. Não, é algo que bem fracionado, bem diluído, caiu em torno de 7 a 8 mil na minha conta. Então, o que eu tinha em mente? Pô, se eu vivi 6 meses com o meu salário e agora entrou 8 mil reais na minha conta de participação de lucros, por que eu vou aumentar o meu padrão de vida se eu já passei 6 meses sem esse dinheiro? Então, eu trouxe para mim de que toda vez que caísse uma participação de lucro na minha conta, eu não ia usar. Eu já ia, no mesmo momento que caiu, eu já ia aplicar em algum investimento, em um CDB, enfim, eu ia tirar aquilo da minha frente. Por quê? Eu já vim mensalmente com o meu salário, aquilo lá não poderia impactar. Porque se eu tivesse pegado aqueles 8 mil e gastado, na segunda participação de lucros, eu ia fazer exatamente a mesma coisa. Até que ia virar um hábito e eu não ia conseguir juntar. E cada vez que eu pegasse uma participação de lucro e gastasse, eu sabia que eu estava cada vez mais distante do meu sonho. Então eu coloquei isso muito bem estruturado no papel e alinhado com os meus objetivos. Tenho um sonho em sair futuramente do banco, porque o banco em algum momento vai me trazer limitações e a única coisa que vai me trazer essa liberdade é a construção da minha reserva de emergência. Porque quando a gente sai de uma instituição e começa do zero, a gente tem toda a construção de uma carteira de clientes. E isso vai tempo.
Isso é processo. E a única coisa que vai me trazer segurança nesse processo é a minha reserva de emergência. Porque eu tenho as minhas despesas fixas, eu dependo de pagar o meu aluguel para ter onde dormir. Então é uma coisa muito clara. Se eu tenho essas despesas fixas, eu tenho que estruturar do quanto eu vou precisar para daqui 8 anos sair do banco, ou daqui 5 anos sair do banco e continuar o mesmo padrão de vida, vivendo com a minha reserva de emergência e durante um ano fazer a minha construção de carteira de cliente. Porque eu posso passar 3, 4 meses sem cliente nenhum. E aí eu não tenho nenhuma renda entrando. E a minha reserva de emergência ia fazer diferença nesse momento. E foi aí que tudo começou.